parte do corpo, você fez parte da palavra. Você tratou bem sua esposa, bem seus filhos, você tratou bem seu vizinho. Você não falou palavras torpes, você se comportou, você não adulterou, você não mentiu, você não roubou. E aí começamos a ver que nenhum de nós é digno da Santa Ceia. Não é verdade, irmãos? Agora, quem que me diz que nunca falou nenhuma mentirinha durante esse mês? Quem é que não teve nenhum pensamentinho mal durante esse mês? Ninguém é digno, irmãos. É só o sangue de Jesus Cristo é que limpa os nossos pecados. Portanto, a questão é, a Santa Ceia é para o vencedor. Agora, quem é vencedor? É aquela pessoa que pecou voluntariamente, sabia que era mentira e mentiu. Para esse, o sangue de Jesus não tem resposta. Sabia que não era para fazer e fez, sabia que não podia e fez, sabia que era para fazer e não fez. Para esse, o sangue de Jesus não tem, ele precisa um arrependimento no coração. Porque a Santa Ceia é para aquela pessoa que não conseguiu, talvez não pôde, com todas as fraquezas, mas está com a sua espada ensanguentada, está com a sua face toda salpicada de sangue, de lutar contra aqueles demônios que o afligiam o mês inteiro. Aquele nervosismo, aquelas palavras torpes, aquelas coisas que desagradam a Deus, mas você lutou com toda a sua sinceridade e chegou na Santa Ceia. Então, o próprio Deus vem através da sua palavra e diz: toma, meu filho, o meu sangue te purifica daquelas fraquezas que você não conseguiu dar conta durante esse mês. Então, é uma bênção, irmãos, nós ter esta revelação. Agora, por exemplo, eu quero deixar bem claro, uma pessoa, vamos dizer, um homem que traiu a sua esposa, uma mulher que traiu o seu marido, alguém que entrou por pecados horríveis, roubou e aquilo ficou escondido, maltratou o irmão, falou mal, eu quero falar bem claro aqui, isso precisa um acerto. Deus te perdoa, mas você precisa acertar primeiro. Vamos dizer assim, eu, irmão Estevão, eu te chamei de tudo quanto é nome, eu te disse umas coisas horríveis, eu só faltei bater na tua cara. Eu não posso dizer: Senhor, me perdoa agora, Senhor, eu não gostei daquele irmão, mas agora eu já estou amando ele. Não, eu preciso ir a ele, diz irmão Estevão, eu preciso que você me perdoe, porque eu te magoei, eu te feri, eu falei palavras duras contra você, aquilo era o diabo através de mim, fazendo com que você se entristecesse comigo, me perdoa. E o irmão Estevão, como um cristão, ele vai dizer: eu te perdoo. E então eu vou diante de Deus: Senhor, eu já fui ao meu irmão, ele me perdoou, Senhor, agora me perdoa também, coloca o teu sangue sobre mim. E diante de Deus é como se eu nunca tivesse feito aquilo. Entende como é que é, irmãos? Marido, mulher, não adianta, vir na ceia e achar que Deus, na hora, assim, 2 minutos antes, não. Primeiro lá em casa, você acerta, você conversa: minha esposa, eu tive isso, aconteceu isso, e a gente, trocou essas palavras. E aí você me perdoa, porque eu não quero mais fazer isso. E ela diz: eu te perdoo. E você se ajoelha no altar e diz: Senhor, me perdoa. E então tudo está perdoado e diante de Deus é como se nada tivesse acontecido. Está entendido dessa maneira, irmãos? Agora, pensamentos, pequenas fraquezas, algumas coisas que não tem mais como corrigir, que são coisas pessoais suas. Então você pede perdão a Deus, porque foi só Ele que te viu cometendo aquilo. Você não prejudicou ninguém mais com aquelas pequenas fraquezas. Por exemplo, um pensamento ruim. Você não prejudicou ninguém com aquele pensamento, você se prejudicou a si mesmo. Então você diz: Senhor, me perdoa por eu ter esses pensamentos, e o sangue de Jesus é sobre mim, eu me arrependo, eu sei que é errado. Senhor, faz com que eu não faça mais. E aí o Senhor Jesus perdoa aquilo ali, porque você não feriu a ninguém mais, você feriu a si mesmo.
Está entendido dessa maneira, irmãos? Amém? Então, agora, quando participamos da ceia indignamente, ou seja, com um pecado escondido, que ele não é acertado, ou assim, vamos dizer, eu e o irmão Estevão, né? A gente se trocou uns socos lá, e ele não ficou magoado, e eu fiquei magoado também, e a coisa ficou ruim entre nós, e nós não acertamos e viemos na ceia, nós prejudicamos todo esse corpo aqui. Há irmãos que começam a enfraquecer na fé, há pessoas que começam a parar de vir na igreja, há fraqueza espiritual entrando e pessoas que morrem espiritualmente por causa de eu e ele, que nós não acertamos o nosso problema, a nossa discussão, o nosso coração está magoado, vamos dizer assim, nós não acertamos e com isso, vindo na ceia, nós prejudicamos todo o corpo. E o pastor sofre, o diácono sofre, as famílias sofrem e todo mundo sofre porque eu não tive humildade de chegar no meu irmão e dizer: meu irmão, me perdoa, eu falhei contigo, eu preciso que você me perdoe. Então, se temos essa consciência de 1 Coríntios 11, 23 até o 32, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Pessoas que desistem da fé por causa da minha falta de reverência, de não acertar as coisas primeiro para depois vir na ceia. Então, a ceia é para o vencedor. Amém? Está entendido assim, irmãos? Vamos colocar de pé e vamos ler São João 13 e vamos participar da ceia, então. São João 13, versículo 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, não vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Então, irmãos, nós vamos consagrar agora o pão e o vinho. Assim que você participar da ceia, vá com a sua família e faça o lava-pés ali atrás. Todos vão fazer lá dentro, tá bem? Então, a família que terminou o lava-pés já pega e põe a água limpa, descarta a água suja e põe uma água limpa e deixa prontinha para a próxima, tá bem? Vamos cuidar o máximo para não respingar, para não dar nenhum tipo de lambuzo assim, de tal forma que a gente vá embora e tudo fique bem organizadinho, tá bem? Eu sei que vocês são pessoas que conseguem fazer isso, né? Então, as famílias. Então, não há sentido nenhum trocar água entre as famílias. Então, por exemplo, aqui está a família do irmão Enio, né? Eles vão fazer o lava-pés e depois já vão usar uma bacia ali, depois tem 4 bacias, né, irmão Alípio? 4 bacias, então dá para ir uma família aqui, numa das bacias, a outra família aqui, e vamos assim. Daí você faz o lava-pés e já pode ir para sua casa, tá bem, irmãos? Deus abençoe. Me dói no coração assim fazer uma coisa, parece que falta, é tão bom ver os irmãos aqui. Eu estava vendo umas fotos que nós estávamos passando ali, parece que há um aperto no coração, né? Como é bom um culto de Santa Ceia, os hinos e todo, numa situação normal. Queira Deus que nós possamos voltar logo. Uma das outras coisas que eu gostaria que vocês levassem, irmãos, é esta mensagem. Quando os seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Por favor, passem ali, ó. Tá em cima da minha mesa, no escritório, elas foram carimbadas. Levem a mensagem. Deixe a sua oferta, né? É R$ 2,50 no mínimo, né? Se você quiser deixar mais, não tem problema. Mas leve a mensagem para casa e leia. Ela é excelente. Eu fiz uma leitura já e amei muito o conteúdo dessa mensagem. Então, eu
quero que os irmãos façam isso, tá bem? Vamos orar pelo pão e pelo vinho. Cristo já nos preparou um manjar. Pai Celestial, nós te agradecemos também pelo fruto da vide, Senhor. Nós sabemos que quando Melquisedeque alcançou aquela taça para Abraão, ali a Bíblia diz que havia o vinho. Nós agora, Senhor, colocamos isso também diante da Tua presença e pedimos a Tua bênção e a santificação no santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
adorar o Senhor com mais um hino. A irmã Poliana vai adorar o Senhor com hino. Enquanto os irmãos vão ceando, né, pastor? Vamos adorando o Senhor. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar, mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curava cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham a seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. E os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. E os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar.
A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. Não era de rubi ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis. Por que tratar um rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou o seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazê-lo usar coroa tal, mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la, e jamais terá de usá-la outra vez. Deus abençoe a igreja, amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor. O hino 302. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus
ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha na cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos orar nesta noite, recolher as ofertas, de para que o irmão possa passar até aqui e colher as ofertas em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor então, lá no caminho do Gólgota. Acho que dó maior. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada a cruz em seus ombros, ali vai gemendo. Não tem alguém ao seu lado para lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando, dizendo ao Pai: consumado está. Deus, os seus olhos, Pai lá do céu, olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir,
tinha poder de livrá-lo daquela amargura. Mas era mister nesta hora a escritura cumprir. A igreja. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, dizendo ao Pai, Pai, consumado está. Como um cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro subiu sem reclamar. Hermosura nenhuma havia em seu rosto, piedoso por nossos pecados sem não pecar. Vejo com os olhos, vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando, dizendo ao Pai, consumado está. Orando, dizendo ao Pai, consumado está. Amém? Fazer oração, vamos passar para o pastor. Querido Deus, amado Pai, em Teu nome, Jesus Cristo, estamos reunidos nesta noite, alegres, Senhor, porque possamos sair da nossa casa, chegar até este santuário, este tabernáculo, Senhor, reunidos com nossos irmãos, nesta noite participando do cálice, do sangue. É o Teu corpo, Senhor, que foi pregado na cruz do Calvário por os nossos pecados. O Teu sangue carmesim que lava as nossas vestiduras, purifica nossas vestes. Continua abençoando os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor, que têm lutado, Senhor, em meio a esta pandemia, Senhor. Muitos estão trabalhando, muitos desempregados, mas o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia, Senhor. Abençoa as criancinhas, Senhor, que não estão indo para o colégio, Senhor, tem que trabalhar para dar o sustento. As mães que fazem o pão, lavam a roupa, cuidam da casa, cuidam dos filhos e dos maridos. Abençoa, Pai, as crianças, abençoa os músicos da Tua casa, abençoa o nosso pastor, abençoa os diáconos, os porteiros, abençoa os ofertantes, Senhor. Multiplica, Senhor, a fazenda de cada um. Aleluia, Senhor, a dispensa de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus os abençoe, irmãos, irmãs. Para aqueles que não estavam aqui antes, né? Agora é o nosso segundo período da Santa Ceia. Deus abençoe as mães, que eu antes esqueci de dar os parabéns, né? Mas agora estou fazendo. E eu também hoje visitei minha mãe, foi uma bênção. Eu creio que todas as mães aqui do tabernáculo também são uma bênção para nós, né? Deus abençoe a todas. Enquanto estamos em pé, vamos ler a Bíblia. A leitura da Santa Ceia, que é em 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer desse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pode assentar um minuto, irmãos? Eu quero aqui falar sobre a Santa Ceia. E a Santa Ceia, nós sabemos que ela é em memória da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, daquele sofrimento que ele passou na cruz do Calvário. E quando nós temos uma coisa que é em memória, é como que aquela lápide dentro do cemitério. Aquela lápide, vamos dizer assim, bota o nome da pessoa ali, faz um monumento, e ela está ali em memória daquela pessoa que desceu para a região dos mortos. Não é verdade assim? Quando enterramos nossos mortos, fica alguma coisa, um local. As pessoas que fazem cremação e coisa, tem aquele pote, aquele pó, aquela coisa. Aquilo é em memória daquela pessoa. Mas o nosso Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou. Não é verdade? Amém? Vocês estão prestando atenção aqui? Morreu, ressuscitou. E ele diz: fazei isto todas as vezes que vos ajuntares em memória de mim. Ou seja, a Santa Ceia é para nós lembrarmos, é um ato físico, simbólico, para que possamos lembrar da morte e ressurreição e do sofrimento e tudo que custou o preço da nossa salvação, para que nós nunca venhamos a nos esquecer disso. A Santa Ceia não pode ser um costume, ela deve ser alguma coisa que honre a memória daquele que por nós deu a sua vida por graça, não por merecimento. Então, nós vemos em Gênesis 14, quando Melquisedeque sai ao encontro de Abraão e lhe dá a Santa Ceia. É o primeiro registro da Bíblia de que nós temos alguém tomando a Santa Ceia. Gênesis capítulo 14. Como é que foi isso, irmãos? Abraão, ele já tinha se separado de Ló, seu irmão, seu sobrinho. Houve uma guerra contra Sodoma e Gomorra e Ló foi levado cativo. Abraão, ele viu aqueles reis, eram 5 reis que foram contra Sodoma e Gomorra. Abraão viu isso, que o seu irmão tinha sido preso dentro daquela guerra, tinha sido levado como sequestrado. Ele armou da sua casa 318 servos e foi atrás contra 5 reis e seus exércitos. E a Bíblia diz que ele prevaleceu, ele venceu. Nenhum daqueles servos morreu, perdeu a vida. Então, quando Abraão retorna daquela batalha, entrega o seu sobrinho vivo com a sua família e todos os bens dele de volta na casinha dele. O rei de Sodoma, de Gomorra, tudo,
ali em volta de Abraão. Nossa, Abraão, se não fosse você e tal. Então, a visita mais importante apareceu a Abraão, que foi Melquisedeque, que disse o apóstolo Paulo que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, sem descendência, sem princípio de dias e sem fim de vida. Ou seja, esse era o próprio Deus encarnado em um homem chamado Melquisedeque. Deus fez aquele corpo para ir ao encontro de Abraão e dar a ceia para Abraão. Abraão estava com a cara toda ensanguentada, sua espada ensanguentada, suas vestes salpicadas de sangue, ele estava todo esbaforido, todo cansado daquela batalha. Ele não estava limpo, arrumado, cheiroso, perfumado, ele estava na batalha, sua mão estava segurando ainda sua espada, quando Melquisedeque apareceu e lhe deu a santa ceia. E disse: bendito, abençoa Abraão. E disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os inimigos na sua mão. Você vai ler aqui, aí Abraão dá os dízimos de tudo, né, daquilo que ele possuiu lá, daquelas guerras e das suas fazendas. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a Santa Ceia é para o vencedor, aquele que foi à guerra e voltou. Nós não estamos aqui num piquenique, nós não estamos aqui brincando de igreja, nós estamos numa batalha. Esta é a batalha espiritual contra Satanás e as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Espiritualmente, nós já estamos cansados de lutar. Há tanto sangue, vamos dizer, de demônios nas nossas vestes, de tanto nós matar esses espíritos, e é nesse momento em que Deus nos dá essa oportunidade de ter a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia, ela deve ser, como o apóstolo Paulo está explicando aqui, para aquele que tem a revelação do que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E o corpo do Senhor Jesus Cristo é a sua palavra. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, o corpo do Senhor Jesus Cristo, ele é a sua noiva, a sua igreja também. Está representado no pão, está representado na palavra, é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Por que é místico? Porque ele é um corpo espiritual. Eu e você fazemos parte dele. Então, quando nós viemos na Santa Ceia, irmãos, nós estamos dando testemunho de que durante o mês nós fizemos parte desse corpo, nós cumprimos com os requisitos da palavra, nós fizemos parte deste corpo da igreja, nós não entristecemos o corpo da igreja. Como é que uma pessoa deve vir na ceia? Ela deve ser digna, ela deve ser vencedora. Ela não deve mentir, roubar, adulterar, não deve ter maus pensamentos, ela não deve fazer delitos que entristeçam a Deus, ela deve ser santa, pura. E aí nós vamos listando coisas que nós vamos percebendo que nenhum de nós é digno de participar da ceia. Porque, a menos que o sangue de Jesus caia sobre as nossas vidas, nós não somos dignos de vir na ceia. Que ninguém vai me dizer que não teve um pensamento ruim durante esse mês. Ninguém pode me dizer que não disse uma pequena mentira durante esse mês. Todos nós temos fraquezas. Agora, quais são aqueles pecados que tiram nós da ceia? Por exemplo, se eu ferir o meu irmão, vamos dizer, ali está o irmão Josias, e aí eu já disse umas coisas para o irmão Josias, e eu desacatei ele, e eu disse coisas horríveis para ele, e aí ele ficou triste comigo, e eu simplesmente ignoro aquilo, diz: Senhor, me perdoa, eu não gosto daquele irmão e tal. O Senhor não perdoa e o sangue do Senhor Jesus não é sobre a minha vida. A Bíblia diz: se trouxeres a tua oferta, Jesus disse, ao altar,
Primeiro vá ao teu irmão, se pecaste contra ele, acerta com ele e depois traga a tua oferta e o Senhor te aceitará. Portanto, se eu ferir o meu irmão, eu tenho que dizer para ele, olha, irmão, eu estava nervoso, eu te disse aquelas coisas, eu te desacatei, eu só faltei te dar um soco, me perdoa, por favor, eu não vou fazer mais, eu não quero ser mais assim. E ele, como cristão, vai dizer para mim, não, pastor, eu te perdoo. E aí eu venho ao altar e digo, Senhor, meu irmão já me perdoou, agora o Senhor me perdoa, me coloca o teu sangue sobre a minha vida. E então, diante de Deus, é como se eu nunca tivesse cometido aquele delito. Uma pessoa que adulterou, roubou, mentiu, ela primeiro tem que acertar. Vamos dizer, eu roubei um botijão de gás, vamos dizer assim. Aí eu vou ter que acertar aquilo. Eu não posso dizer, Senhor, eu roubei porque eu estava precisando e agora me perdoa. Não, eu preciso devolver aquilo. Eu preciso me acertar com a justiça, na lei, e depois o Senhor vai me perdoar. Uma pessoa que mentiu, vai lá, diz, eu falei isso, mas é mentira, você me perdoa, pelo amor de Deus, eu não quero fazer mais. E a pessoa diz, eu te perdoo, eu realmente sabia que era mentira, mas já que você disse isso, né? Então, a pessoa chega diante de Deus e acerta aquilo, Senhor, já pedi perdão da minha mentira, agora o Senhor... Então, isso é em todos os sentidos, irmãos. Irmão, esposo, esposa, filhos, pais, não adianta chegar 5 minutos antes da ceia, Senhor, me perdoa meus pecados, Senhor, não vou fazer mais. Não, se você ferir o teu irmão, vá a ele primeiro e depois venha a Deus. Essa é a maneira correta. Porque senão, o que acontece? O corpo é ferido. A Bíblia diz que se eu faço isso, venho na ceia sem acertar com o meu irmão que eu feri ele, eu começo a prejudicar. Há pessoas que enfraquecem espiritualmente. Há pessoas que morrem espiritualmente. Há pessoas que começam a faltar aos cultos, não têm força para vir, porque eu sou o culpado de prejudicar o corpo. Porque se nos meus dedos estão ligados ao meu corpo, eu simplesmente vou botar aqui e vou dar uma martelada em cima. O corpo está aqui, é só o dedo lá. Experimenta esmagar um dedo numa morsa para ver. Você não dorme a semana inteira com o dedo esmagado. O corpo sofre por causa do dedinho que não acertou. Então, o casal, a família, lá em casa, entre os irmãos, aqueles pequenos delitos que cometemos uns contra os outros devem ser acertados primeiro para depois não haver algo que prejudique o corpo. Entende? Essa é uma revelação de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados esse julgamento, irmãos, com a palavra, é para não sermos condenados com o mundo. Então, todos nós temos fraquezas. Por exemplo, eu tive um pensamento ruim. Você não tem que pedir perdão a ninguém, você precisa pedir perdão a Deus, consertar-se consigo mesmo, porque você não prejudicou ninguém com aquele pensamento, você prejudicou a si mesmo. Então, Senhor, me perdoa, Senhor, me limpa, eu não quero ter esse sentimento, não quero pensar mal de alguém, ou bem, ou sei lá. Então, aquilo é contigo mesmo. Há pequenas fraquezas, coisas que nós nos prejudicamos a nós mesmos. Então, temos que pedir perdão a Deus. Não há necessidade de pedir perdão a alguém, porque não prejudicamos ninguém, prejudicamos a nós mesmos. Está entendido, irmãos? Então, é esta revelação que nós temos que ter sobre a Santa Ceia, porque é em memória. O Senhor Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados, só que Ele deixou uma fórmula de como tomar esse sangue e aplicar, para que nós possamos ser dignos. Porque humanamente ninguém é digno de comer a carne e o sangue representados no pão e do vinho. É só a graça do Senhor Jesus. Eu sou cheio de fraquezas, você é cheio de fraquezas. Nós somos seres humanos, portanto somos falhos. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas se eu ferir o meu irmão, eu devo ir a ele primeiro.
E depois o Senhor Jesus colocará o seu sangue e diante dele é como se eu não tivesse feito nada. Amém? Então, a Santa Ceia é para o vencedor. É um privilégio nós estarmos aqui nesse dia. Dá um aperto no meu coração de fazer as coisas muito rápido assim. Ver os irmãos aqui reunidos e hoje até mesmo estava vendo algumas fotos ali e é tão maravilhoso, né? A igreja toda cheia, os irmãos adorando, louvando. Eu oro para que Deus possa fazer com que esse momento passe de uma vez e nós possamos se reunir de novo como antes, que é tão maravilhoso, né? Parece que até há um clima meio fúnebre, essas máscaras, a gente não consegue cantar, colocar a voz para fora, mas o Senhor Deus está vendo tudo e Ele nos guardará de tudo. Graças a Deus, o Rio Grande do Sul é um dos estados da federação que menos esta praga tem atingido. Nós não temos visto quase nada. E que Deus nos conserve assim, que Deus nos livre de tudo isso, né? E que logo, logo essa coisa passa. E eu ontem estava fazendo menção, né, das finanças, do trabalho. Deus tem conservado tudo para nós. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos ler São João 13. Então, a princípio, os irmãos que fizeram o lava-pés lá já deixaram as bacias prontas para vocês, com água limpa e tudo. Então, cada família se reúna, vai ali e faz o lava-pés. A irmã Rose é sozinha, então vê com quem que vai. Ah, tá a irmã Mari aqui, né? Sozinha também. Não sei, vocês vejam, se combinem entre si. Vocês fiquem bem à vontade. E façam lava-pés, né? E depois não é necessário agora trocar a água, porque não vão ter mais outra turma de irmãos. Então, simplesmente descarte a água depois e deixe a bacia no local ali. Vamos procurar deixar tudo ajeitadinho para que não tenha... A gente possa sair daqui com tudo organizado. Tá bem, irmãos? Vamos ler aqui São João capítulo 13. Versículo 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Vamos então orar para santificar o pão e o vinho. E depois eu quero que os irmãos levem para suas casas essa nova literatura que chegou, que foi traduzida esse mês. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Levem para suas casas, deixem a sua oferta ali, a oferta mínima é R$ 2,50. Quem quiser deixar um pouquinho mais, pode deixar. Para pagar só o custo, né, do livreto e o envio da mensagem. Tá bem, irmãos? Leve, não esqueçam de levar. Né? Eu já fiz uma leitura muito maravilhosa, a mensagem. Que Deus abençoe. Enquanto a irmã Poli vai ir cantando aqui, depois, e aí nós vamos azular maior. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
Querido Deus, nosso maravilhoso Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que nós temos aqui. E agora, Senhor, santificamos esta porção de pão asmo, Senhor, só água e farinha, conforme o mandamento bíblico, para o serviço de Santa Ceia. E em memória do sacrifício do Senhor, daquele dia no Calvário, aonde trouxe a vitória para nós, verteste teu sangue maravilhoso, e ali, Senhor, foste moído pelos nossos pecados. Santificamos e pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Jesus, tendo dado graças, partiu. Vamos orar pelo vinho também. Feche seus olhos. Querido e eterno Deus, aqui também está o cálice de vinho, Senhor, qual passa agora a representar o sangue do Senhor Jesus, que foi por nós, vertido na cruz do Calvário. E em memória, Senhor, deste sangue maravilhoso, nós santificamos agora esta porção de vinho que passa a representar, Senhor, aquele sangue maravilhoso, que também é símbolo do estímulo da nossa revelação, Pai. Que os teus filhos, ao participarem, possam tomar a vida do Senhor, e que o Senhor perdoe todas as nossas fraquezas, todos os nossos delitos e pecados. Colocamos tudo diante de Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Enquanto a irmã canta aí, pode ir. Os irmãos e as irmãs podem ir passando, tomando da ceia. Já façam o lava-pés lá. E nós já estamos liberados daí. Me colocarei aos teus pés em adoração. Tenho sede da tua presença, na beleza da tua santidade. Meu Pai, eu te amo acima de tudo. O que o meu coração deseja é conhecê-lo mais. Tua santidade, tua majestade, a tua presença incomparável é. Sou teu filho amado, eu me rendo totalmente a ti, mesmo com minhas imperfeições. Sabes que o meu desejo é ser fiel a ti. Meu Pai, eu te amo acima de tudo. O que o meu coração deseja é conhecê-lo mais. Tua santidade, tua majestade,
me rendo totalmente a ti. Mesmo com minhas imperfeições, sabes que o meu desejo é ser fiel a ti. Fiel a ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos fazer a oração final, então. Vamos nos colocar de pé. Vai estar lá no canal do Tabernáculo, no YouTube, daí a apresentação. As irmãs, os irmãos que quiserem assistir, daí assistam lá, tá bem? Vamos estimular, irmãos, as pessoas se inscreverem e assistirem, né? A gente quer começar a fazer também pequenos vídeos explicativos sobre batismo, Santa Ceia, pequenas perguntas, questões, assim, coisinhas, videozinhos mais curtos, para responder perguntas para as pessoas. E a gente replica e evangeliza com isso, tá bem? Deus abençoe, muito obrigado por tudo, né? Agradecemos a Deus também. Vamos inclinar nossas cabeças e orar. Querido Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos imensamente por esta Santa Ceia, Senhor, desde o primeiro período às 6 da tarde, como agora, Senhor, o Senhor tem nos abençoado. Ó Pai, muito obrigado. Pedimos que o Senhor cure e liberte aquelas pessoas que precisam do toque da Tua mão, Senhor, e nos dê, ó Pai, o livramento necessário em tudo, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, pela nossa semana que temos pela frente, que o Senhor abençoe, nos prospere em tudo, Senhor, e cuida de nós. Cuida do tabernáculo, cuida das pessoas, daqueles que não puderam vir até aqui, Senhor, que a Tua graça seja estendida a todos, ó Pai Celestial. Te pedimos estas bênçãos e nos despeça na Tua paz, no santo e precioso nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, vão em paz. Até nós não passamos a coleta da oferta nesse segundo período, então quem trouxe a oferta, deixa ali, ali está o gasofilácio, né? Deixa a sua oferta ali em cima daquele, ali onde está a salva. O irmão Noir vai segurar a salva ali, todos podem deixar a sua oferta ali, né?